Tem empresa que diz que é inovação, mas pune qualquer erro. E quando o medo vira cultura, as pessoas param de resolver o problema, começam a se esconder. E aí, a empresa perde duas vezes. Perde a entrega e perde a chance de aprender. Meu nome é Fernanda Ferreira e hoje o tema é um que incomoda, porque a maioria das empresas está errando nele sem perceber. A forma como reage ao erro. O mundo corporativo passou décadas ensinando uma coisa muito perigosa: errar é fracassar. E quando essa crença se instala numa empresa, o que acontece é previsível. As pessoas começam a esconder falha, evitar a exposição, maquiar problema, trabalhar com medo de errar. Mas existe uma consequência silenciosa nisso que a maioria não vê. Empresa que pune erro não cria time responsável, ela cria time defensivo. E o time defensivo não inova, não pergunta, não pede ajuda, não cresce, só tenta sobreviver emocionalmente ao dia a dia. Teve um episódio dentro da Gabs que ficou marcado para mim. Um colaborador extremamente competente começou a apresentar retrabalho, começou a apresentar atraso e até insegurança nas entregas. Olhando de fora, parecia um problema técnico ou até de comportamento, mas não era nenhum dos dois. Quando eu aprofundei a conversa, e aqui o capítulo 6 entra na prática, porque foi uma escuta de verdade. Eu descobri o problema real. Ele tinha medo de pedir ajuda. Ele acreditava que demonstrar dúvida faria ele parecer fraco, que mostrar que não sabia comprometia a posição dele. Então eu preferia tentar sozinho, errar sozinho, refazer sozinho, do que a se expor. E aquilo me mostrou uma coisa que mudou a minha forma de conduzir erros. Muitas vezes o erro não nasce da incompetência, ele nasce do medo. Quando o ambiente não suporta a vulnerabilidade, as pessoas começam a performar a aparência. Todo mundo finge que entendeu, finge que sabe, finge que consegue, finge que tá tudo bem. E aí nasce o que eu chamo de cultura do faz de conta. Ninguém pergunta, ninguém expõe fragilidade, ninguém assume erro rápido, ninguém pede ajuda antes de precisar. E essa cultura intoxica a empresa por dentro, devagar, sem que ninguém consiga apontar exatamente de onde vem o problema. Foi aí que eu mudei completamente a pergunta que eu fazia diante de um erro. Parei de perguntar quem errou e comecei a perguntar o que esse erro está tentando nos mostrar, ou que parte do processo que permitiu que esse erro acontecesse. Porque erro é sintoma, ele revela falha de processo, desalinhamento, insegurança, ausência de clareza, ou às vezes simplesmente falta de maturidade que ainda precisa ser desenvolvida. Quando o líder entende isso, o erro deixa de ser ameaça e vira diagnóstico, e diagnóstico gera aprendizado, não punição. Líder maduro não caça culpado, ele caça consciência. Mas atenção! Isso precisa ser dito com muita clareza. Acolher erro não é passar a mão, não é relativizar. É olhar para o que gerou o erro, entender o contexto e avaliar se houve coincidência sobre o impacto. A partir daí, decidir com clareza o que muda. A primeira mudança na pergunta não é quem errou, mas o que esse erro revela. Isso muda completamente o tom da conversa e o que ela produz. A segunda é criar segurança para a exposição. O time precisa saber que pode chegar com dúvida, com problema, com algo que não está funcionando, sem que isso custe a cadeira dele. A terceira é separar o erro do caráter. Errar numa entrega é diferente de agir com desonestidade, de esconder intencionalmente, de repetir um comportamento após clareza. Isso precisa estar claro para todo mundo, porque quando o time aprende que erro bem conduzido gera aprendizado e não punição, as pessoas param de esconder e começam a trazer o problema enquanto ainda o resultado pode ser alcançado. Eu vejo o erro de uma forma muito diferente hoje. A forma como uma empresa reage ao erro revela o seu nível real de maturidade. Não o que está no manual de valores, não o que o líder fala em reunião, mas o que acontece no momento do erro. Empresas fortes não são as que nunca erram, são as que conseguem aprender rápido, sem destruir as pessoas no processo. Me responde com honestidade, na tua empresa, quando alguém erra, o que acontece primeiro? A busca pelo culpado ou a busca pelo aprendizado?